E aí, motorista deste meu Brasil varonil. Achei essa sombrinha aqui agora, que o dia hoje está bastante quente, para gravar esse vídeo para vocês. Eu acabei de transportar um colega nosso, que o carro dele levou uma pancada, e ele, graças a Deus, deu sorte. A pessoa que bateu tem seguro, está pagando o carro dele. E a gente veio conversando aqui, e ele falou que tá um inferno esse negócio de corrida de 5,09, 5,59. Ele fala, porra, como é que pode mandar uma corrida dessa pra gente, cara? Pô, será que ele vê que a gente não consegue ganhar dinheiro, não consegue ir pra frente com isso? Ele falou, e tem um negócio que eu também já tinha percebido, talvez você aí também tenha percebido. Você tá pegando corrida 19, 17, 12, 14, de repente entra lá uma de 5 e pouco, tu fala, tá pagando 2,88 o km rodado, e é lá para aquele lugar que eu gosto, eu vou. E em seguida, só pinta corrida nesse valor. 5,88, 6,15, 6,17, 7,18, 5,09. É só o que pinta. Em parte, isso faz parte do sistema. Por quê? Porque a Uber diz que até 4 km ela cobra esse valor mínimo. Então, se a pessoa está dentro dessa quilometragem, é o valor mínimo. Não é bom para nós? Claro que não é. Mas é assim que a banda toca. Mas eu quero contar, em cima disso que esse menino falou, que será que ela não vê que não dá pra gente ir pra frente? Eu vou contar uma coisa do meu tempo de mecânico. Eu ainda era mecânico, não tinha nem sido promovido a encarregado ainda. Tinha um sujeito que ele tinha lá na cidade, da onde eu vim, ele tinha uma empresa de conserto de televisão. Naquela época a TV de tubo, né? Anos 80, acho que devia ser 82, 83, por aí. E ele, o que ele entendeu? Ele é um cara muito estatístico, ele percebeu que todas as televisões, quando ele ia atender na casa da pessoa, tinham defeito de A, defeito de B, defeito de C. Aí depois, numa escala menor, defeito de D, defeito de E, e numa escala menor ainda, o defeito de F, defeito de G. Eu estou colocando letras porque eu não sei dizer para vocês qual é o defeito que dava, mas ele falou na época para mim, mas eu posso dizer para vocês, tinham 3 defeitos que sempre davam, tipo assim, eram 68% das causas. Os outros 3 davam em cerca de 20% e assim por diante, tá? Como estava volumando o serviço, ele começou a trabalhar a partir da casa dele. Depois ele foi e alugou uma sala. Depois ele foi e alugou uma casa com vários quartos, né? E ele fez o quê? Ele foi e comprou um carro para um técnico trabalhar. Ele contratava o técnico só se ele tivesse CNH. E ele colocava naquele carro para ir atender. Depois ele foi e comprou um negócio, continuou subindo, ele comprou mais outro carro. No final ele estava com 4 carros. O dele e mais 3 técnicos, tá? E ele tinha aqueles gastos normais, era uma coisinha que quebrava, que a gente sabe que ninguém nunca foi o culpado, ninguém nunca foi responsável, foi o Divino Espírito Santo que veio lá e quebrou alguma coisa. Tinha problema de multa quando aparecia, tinha problema de pneu que o cara passava no lugar, lá tinha muito problema de trilho de bonde, né, na cidade, então às vezes rasgava um pneu e o cara dizia que ele estava trabalhando para ele, pô, tô trabalhando para você, cara. Então o que ele entendeu? Ele contratava o cara, pagava o salário do cara, todas essas eram FGTS, CAGED, que aquele tempo tinha CAGED, mas todas essas despesas que tem com o governo quando você contrata funcionário, ele tinha, e ainda tinha as despesas do carro. E aí o que aconteceu? Ele chegou uma hora que ele viu que só ele dava lucro para ele mesmo, porque esses caras que ele tinha lá trabalhando para ele consumiam praticamente 98% do que faziam. Aí ele falou, pô, isso aí não tá legal não, né, cara? Pô, eu tô pagando toda hora carro dando problema. Por que eu fiquei sabendo disso? Porque a gente conversava muito, cada vez que ele levava um carro lá, ele dava às vezes o dele pro técnico ir fazer o serviço e trazia o do técnico pra gente arrumar. E quase sempre ele falava, e aí, Ricardinho, pô, dá essa força pra mim aqui e tal. E eu fiquei sabendo dessa jogada aí. Aí o que ele fez, gente? Ele falou assim, pô, eu tô tendo um maior trabalho aqui, meu. Vou mudar a pegada disso daí. Ele pegou, deixou esses técnicos meio que parado e viu que não estava fazendo muita diferença. Aí ele pegou, mandou 2 embora, ficou só com o melhor deles, que ali passou, falou, você vai ficar aqui comigo na empresa, tá? Ele mesmo passou, o dono passou de vez em quando fazer umas externas, mas ele não mandava ninguém. Aí ele passou a contratar só técnicos de TV e rádio com carro próprio. Aí o que ele fazia? Ele ajudava na gasolina. Ele estipulou naquela época, os carros, na maioria, fazia lá 9 quilômetros, 8 quilômetros por dia, então ele pagava metade pro cara. Aí o que ele falou para mim um tempo depois? Ricardinho, tô super feliz. Lembra que eu te falei que eu ia fazer? Aí eu falei, lembro. Contratei. Cara, tá sobrando dinheiro para mim a Bangu agora. Agora tá bom de trabalhar. Por quê? Porque
ter carro é caro. Manter o carro é mais caro ainda. E quando ele contratava só técnicos de rádio e TV com o carro próprio, ele pagava uma mixaria lá pro cara, bancava, que nele falou, o banco 50% do combustível do carro dele. Também saiu muito, porque ele não tinha problema que ele tinha com o dele lá de pagar. Naquela época ainda era taxa rodoviária única, ainda era até a TRU, ainda era o licenciamento não. Tudo isso aí era gasto dele. Tá. Aí depois, passam-se os anos, eu cresci na profissão, cheguei a gerente, e aí eu saí do ramo de carro de passeio e comerciais leves e migrei para o ramo de caminhões. No ramo de caminhões, o que acontece? Essa empresa que eu trabalhava, que eu era chefe de oficina, tinha diversos autônomos trabalhando para ele. E o que acontecia? Esses caras viviam se queixando que o frete era baixo, que o frete era isso, que o frete era aquilo. E com essas minhas elucubrações, a que conclusão que eu cheguei? Pegando lá o exemplo do Silas lá nos anos 80 e aqui nos anos 1990 e tanto, 2000, quando eu passei para o ramo de caminhões, que o que eu entendi? Que nenhuma empresa que te contrata para usar o teu carro ou teu veículo, ela vai te pagar o suficiente para você ficar bem. Esta é a verdade. Que nem o cara lá, ele contratou o cara para quê? Para se livrar de um bocado de custo. Os custos agora, da rede, da loja lá de Conceito TV, eram todos do cara, do dono do carro, não eram dele, como é o nosso caso aqui. No caminhão, a mesma coisa. O cara pagava um frete e troca de óleo do caminhão, troca de lona, mexer no servo-freio, mexer no... Era tudo problema do motorista, ele não tinha nada. Ele pagava uma grana de frete, que nem ele pegava o frete lá, digamos, a R$18 a tonelada, e ele pagava para o cara 16. Esses R$2 que ele ganhava, parece que não é muito, mas como ele não tinha custo nenhum, estava bem. Ele estava lindo, estava bonito, estava tranquilo na corrida. Então, você que reclama aí que corrida de 5,50, de 5,80, fica sabendo que é assim mesmo, cara. Nenhuma empresa que te contrata com a tua própria ferramenta, não é só carro, não, pode ser carro, caminhão, moto, nenhuma delas vai te pagar o suficiente para você viver bem. Esta é a verdade. Pode ver que até os colegas que eram do Black, hoje em dia está um bocado deles aí chorando. Então, o que eu tenho para dizer para você? Papo de amigo, velho. Papo de amigo. Arruma outra coisa para fazer e sai desta merda, cara. Arruma outra coisa para fazer e sai desse transporte por aplicativo. Que isso daqui é um lixo, cara. Eu já tô dando meu jeito para sair daqui. E olha que eu não vivo disso. Você que vive fazendo aí 16, 18 horas por dia, não pensa que você trabalhar 16, 18 horas por dia, mas o carro é de aço, ele aguenta. Mas uma hora ele cobra. Ele aguenta no começo, enquanto ele é novo, enquanto a suspensão tá nova, o amortecedor tá novo, o pneu tá novo, tá tudo alinhadinho, tá tudo bonitinho, ele vai bonito. Mas depois, tanto solavanque, tanto pang, tanta torce pra lá, tanta gente forte aqui. Outro dia, eu cheguei num lugar aí, eu pensei em fazer que nem eu vi um cara fazendo no vídeo que me mandaram. Ele chegou lá, viu o tamanho do passageiro, ele engatou a segunda e foi. Eu resisti heroicamente. Mas teve uma ladeira que eu faço ela sempre em segunda marcha, eu tive que no meio dela enfiar a primeira, porque eu só tô vendo o giro cair, só tô vendo o giro cair, só tô vendo o giro cair, e tive que, andando ainda o carro, isso vocês sabem que arrebenta com o câmbio, enfiar uma primeira, senão não ia conseguir vencer a ladeira, cara. E isso daí, quem é que paga esse prejuízo aí todo? Sou eu. A Uber não tá nem aí. Eu já falei para você aqui, numa ironia assim, a Uber, se você for queixar pra Uber que o carro tá isso aí, ela falou, mas nós não temos carro, quem tem carro é você. É simples isso daí, mas é maldoso, porque ela te contrata exatamente isso, porque ela não quer ter problema. E não acredite não, que quando ela vier com os carros autônomos dela, que ela vai preencher 100% das linhas, porque não vai. As linhas problemáticas, as linhas periclitantes, as linhas de perrengue, vão continuar tudo nas costinhas de motorista de carne e osso. Então, eu já falei uma vez aqui, sabe fazer bolo de pote? Vai fazer bolo de pote. Sabe pintar parede? Vai pintar parede, vai fazer alguma coisa. Mas sai desse trampo, cara. Porque ele está arrebentando o teu carro sem te pedir licença. E quando você reclamar, ele vai dizer para você, cara, mas nós não temos carro, que teu carro é você. Até o próximo vídeo. Fui.